Vamos iniciar então orando neste momento? Apresente a sua vida diante do Senhor, apresente a sua família diante do Senhor neste momento, suas petições, suas dificuldades, seus desafios, né? Que o Senhor ouve e o Senhor, conforme a sua graça, a sua misericórdia, Ele realiza em nós tanto querer como realizar. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Deus, neste momento te agradecer. Te agradecer pela tua graça que tem nos alcançado, pelas tuas misericórdias que se renovaram, ó Deus, neste dia e hão de se renovar no dia de amanhã. Te agradecer, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecer, ó Deus, por este momento que temos diante da tua palavra. Te agradecer pela ferramenta que temos para anunciar a tua palavra, ó Deus, por meio da internet, difundir, ó Deus, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Te exaltamos e te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido conosco. E neste momento queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai. Apresentar diante de Ti, ó Deus, as dificuldades que todos estamos enfrentando, os desafios que estamos enfrentando. Te pedir, ó Deus, por aqueles que perderam renda, que perderam emprego, que o Senhor esteja sustentando em nome de Jesus. Te agradecemos por aqueles que o Senhor tem levantado, ó Pai, para ajudar uns aos outros, para contribuir uns com os outros. E clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que estão dispostas a servir uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor esteja nos guardando, te pedimos que o Senhor esteja nos livrando, ó Pai, de todo e qualquer tipo de contágio deste vírus que tem permeado a humanidade. E te pedimos que o Senhor venha a libertar-nos, ó Pai, deste mal. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar nos livrando, nos protegendo e nos libertando, ó Pai, deste vírus, em nome de Jesus. Neste momento queremos te pedir, ó Pai, pela mensagem, pelo estudo que realizaremos, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ser edificados pelo Senhor, que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos sentir o Teu toque, sentir a Tua graça nessa noite. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ivone está desejando boa noite, Ivone. Isaac também, boa noite. Que bom, Isaac, que você está conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então realizar a leitura do texto sagrado? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler dos versos 20 até o verso 24. Tá certo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 até o verso 24 somente. Se você tem a sua Bíblia ao alcance, abra e acompanhe a leitura conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Amém? Que o Senhor possa aplicar em nossos corações a sua bendita palavra nesta noite. Vamos lembrar um pouquinho aqui o que nós estudamos na semana passada. Na semana passada nós refletimos um pouco a respeito da conduta, do comportamento cristão. E dentro dessa reflexão, nós trouxemos à memória justamente refazendo uma reflexão do nosso passado, né? Fazendo a reflexão de que o nosso passado não determina, não define o nosso futuro. Ele pode explicar o motivo pelo qual nós estamos passando por algumas coisas na atualidade, mas ele não é determinante para aquilo que está lá na frente, daquilo que está no futuro. Então o nosso passado ele é um grande ensino que nós temos para aprender aquilo que nós erramos e o que nós precisamos corrigir para termos uma vida melhor, para sermos pessoas melhores, para sermos cristãos melhores.
E aí então nós refletimos um pouco a respeito disso, de que nós precisamos usar esses exemplos para aprender e não cometer os mesmos erros que nós já cometemos, que outros cometeram, para que possamos viver melhor. E isso nós vimos ainda no capítulo 15, dos versos 1 até o verso 11, mais ou menos. Do verso 12 até o verso 19, Paulo ele vai discorrer aqui, ele vai fazer um questionamento com os coríntios e vai falar, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aí então ele pega e chega aqui no verso 20 e ele fala, olha, de fato, Cristo ressuscitou, isso é um fato consumado. E aí muitas vezes na atualidade tem pessoas que questionam a existência de Deus. Questionam o fato de Jesus ter ressuscitado. Questionam as palavras de Paulo, porque afinal de contas, Paulo ele é posterior à morte e ressurreição de Jesus. E aí nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, e nós acreditamos nela de forma piamente, de forma piedosa, acreditamos que de fato Cristo ressuscitou. Por que nós podemos acreditar nela de fato, de forma histórica? Porque nós temos históricos como o historiador Flávio Joséfo, que escreve a história dos hebreus e ele comprova na história o fato de que Jesus ressuscitou. Nós temos toda a tradição judaica que vai demonstrar na prática ali que Jesus ressuscitou. Nós temos os apóstolos que vai falar a respeito disso. Mas acima de tudo isso nós temos a fé em Cristo Jesus. E acima da nossa fé nós temos o fato de que Deus concretiza, Deus realiza em nós o querer e o realizar. Deus coloca em nós essa fé, porque a nossa fé, por mais que nós tenhamos, ela vem por Cristo, por Jesus. E é Ele que nos dá essa firme convicção. E essa convicção de que Cristo ressuscitou, nós podemos ter, como nós estudamos no domingo passado, por meio das experiências. Às vezes as pessoas dizem, Jesus é meu Salvador. Jesus, sim, Ele ressuscitou. Jesus, Ele é Senhor. Mas você tem experimentado viver debaixo dessa graça, dessa salvação e desse senhorio de Cristo? Aqueles que experimentam este fato podem dizer com toda certeza e convicção, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, no verso 29, de fato, Cristo ressuscitou. De fato, Cristo ressuscitou. E Paulo, por mais que ele tenha sido posterior à morte e ressurreição de Jesus, ele pode afirmar com todas as letras que ele ressuscitou, porque ele teve experiência com Jesus. E hoje nós vamos refletir um pouquinho em dois aspectos. Nós vamos refletir no que nós herdamos de Adão, o primeiro homem, aquilo que nós herdamos, que está no nosso sangue, que está na nossa herança sanguínea, e aquilo que nós conquistamos com Jesus. Olha a diferença. Aquilo que temos como herança, ou seja, é fato, está em mim, eu tenho isso, você tem, é insubstituível, porque isso está no nosso DNA, porque é aquilo que nós herdamos do primeiro homem chamado Adão, e daquilo que nós conquistamos em Jesus. Aquilo que temos e aquilo que conquistamos. E aí eu quero que você reflita comigo e se pergunte, será que eu tenho e não conquistei ainda? Ou será que mesmo tendo, eu já conquistei algo em Jesus? Mas o que é? O que vem a ser? O texto vai nos dizer. Se você chegou agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso... O que nós temos como fato consumado em Adão? Está lá no verso 21. Visto que a morte veio por um homem. Romanos 5, Paulo vai descrever e vai discorrer um pouco melhor a respeito disso, e ele vai deixar claro que a morte entrou no mundo. O que eu e você nós temos como fato consumado é a morte. A morte está no nosso DNA. A morte está já
enraizada em nós. Quando eu digo morte, não é pura e simplesmente a morte física, porque isso aí é o de menos. É o menor problema que nós temos para enfrentar, é a morte física. Hoje eu vi no Facebook, na verdade, alguém compartilhou uma foto de um pastor, se não me falha a memória, na Síria, pregar o evangelho. Ele estava sendo condenado, ele já tinha sido condenado à morte, à forca, pela pregação da palavra de Deus. Ele foi condenado à forca, mas ele estava com um sorriso no rosto, tão grandioso, com uma paz tão grande. E na legenda estava assim: a paz de espírito e alegria de quem tem a certeza de que se encontrará com Jesus aí daqui a pouco. Então a morte, para nós cristãos, a morte física é o menor dos problemas. Mas nós temos um problema muito maior e muito mais dificultoso de lidar, que está no nosso DNA, herança de Adão, chamada pecado. Nós temos essa morte por causa do pecado. Você em algum momento já deve ter escutado o termo pecado original. Em algum momento da sua história, de repente, você já parou e pensou assim: mas eu não sou pecador. Eu não faço nada de errado. Nunca roubei, né? E eu já ouvi pessoas falar assim: nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca me droguei. Por que eu sou pecador? O que me garante que eu sou pecador? Por que você pode dizer assim com toda a certeza: você é pecador? Porque eu e você temos o desejo latente pelo pecado. Eu e você somos atraídos pelo pecado justamente por causa desse DNA pecador que nós temos. Quando nós falamos de pecado original, o pecado lá de Adão e Eva, algumas pessoas podem até defender a hipótese de que foi o fato deles terem tido relações, né, sexuais entre eles, mas não foi. O pecado deles foi justamente a desobediência. E aí eu quero perguntar para você: você nunca desobedeceu? Recorda lá, com seus 10, 15, 20 anos de idade, você nunca desobedeceu? Você nunca cometeu absolutamente nada de errado? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser negativa. Porque nós temos essa natureza. O pecado, esse desejo pelo pecado está no nosso sangue, está no nosso DNA, e isso nós herdamos de Adão. Quando o salmista diz que em pecado me concebeu a minha mãe, é justamente tendo essa certeza, ele tinha essa convicção: eu sou pecador porque o mal está dentro de mim. E Paulo ele vai dizer: olha, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse é tão fácil de fazer. Você já reparou o tanto que é mais fácil falar mentira do que falar a verdade? Você já reparou o tanto que é mais fácil contar uma piada de mau gosto do que falar a respeito de Jesus? Você já reparou o tanto que é mais fácil compartilhar piadinhas, compartilhar fofoca, do que é compartilhar a palavra de Deus? Isso é o desejo pelo pecado falando mais alto. Isso é o desejo pelo pecado falando mais alto. Vou te dar um exemplo mais simples ainda. Você já reparou o tanto que é mais fácil você ter vontade de assistir um filme, uma novela, um vídeo no YouTube, um seriado, do que ouvir uma pregação? Do que assistir um culto? É o desejo pelo pecado falando mais alto. E esse desejo pelo pecado nós herdamos em Adão. A morte veio por Adão. E essa morte contagia você. Porque nós temos essa natureza pecaminosa. Nós temos esse desejo natural pelo pecado. E essa morte que nós herdamos, ela é, como eu disse, uma morte muito mais problemática em relação à física. Porque é uma morte intelectual. É uma morte espiritual. É uma morte emocional. Quantas pessoas nós temos doentes emocional na atualidade? Ansiosos, depressivos, né? Transtorno
obsessivo, transtorno, como é que é? O toque, transtorno obsessivo compulsivo, fobias, tudo isso é em decorrência do pecado. Porque nós temos tantas famílias se desfazendo, tantos casais onde o marido ou a esposa dizem não haver mais amor, é a influência do pecado em nosso coração. Tantos pais com dificuldade de relacionamento com os filhos, é o desejo pelo pecado. É o desejo por ter razão. É o desejo por falar mais alto que nos leva a gritar. É o desejo por ter razão que nos leva a ferir o outro. É o desejo pelo próprio orgulho. Eu primeiro. Eu primeiro. O outro, não, o outro fica para depois. Eu primeiro. Tudo isso nós herdamos em Adão. É a morte que nós herdamos em Adão. Tantas pessoas que morrem intelectualmente, substituem uma boa leitura por qualquer outra coisa. É o desejo pelo pecado. Por satisfazer a vontade da carne, a vontade do eu, acima de qualquer coisa. Infelizmente, nós herdamos esse desejo. E Paulo, lá em Romanos, ele ainda vai dizer, Romanos 3:23, ele vai deixar de forma bem clara, todos pecaram. E por causa do nosso pecado, nós estamos separados da glória de Deus. Sabe por que nós estamos separados? Porque Deus é santo. E a santidade de Deus não habita no lugar do pecado. O meu pecado, o seu pecado, nos afasta de Deus. Nos distancia do amor de Deus. E aí, consequentemente, com esse distanciamento, nós nos tornamos vulneráveis. Vulneráveis a cada vez mais estarmos afundando no lamaçal do pecado. E aí, como o salmista nos ensina, um abismo chama outro abismo. Quando eu estava até fazendo discipulado com um rapaz e eu ilustrando para ele, eu falei, olha, imagine que você está numa pista em linha reta. Se você muda a sua trajetória apenas um passo para o lado, um passinho assim para o lado, mais para a diagonal, a longo prazo vai se tornando uma distância gigantesca. É assim com Deus. Um passinho em falso. Se nós, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se nós não nos atentarmos para nos arrepender e voltar para o caminho de Deus, gradativamente nós vamos nos afastando. Até estar numa distância onde nós não conseguimos nem sequer ouvir a voz de Deus mais. Esse é o desejo pelo pecado. É isso que o pecado provoca em nós. É essa morte de que nós herdamos em Adão. Mas tem notícia boa. O texto nos traz uma notícia maravilhosa. Por que o texto nos traz uma notícia maravilhosa? Porque no mesmo verso 21, quando Paulo diz que a morte veio por um homem, o finalzinho do versículo diz que também, por meio de um homem, veio a ressurreição dos mortos. Veio a vida. Veio a vida. Por mais que nós tenhamos herdado, você herdou a morte por meio de Adão. Uma morte espiritual que te distancia do Senhor, que te condena a uma eternidade no fogo do inferno. Temos a oportunidade de conquistar, de ganhar, de receber um presente maravilhoso, que Jesus já está assim, ó, de mãos dadas, mãos estendidas, pronto para nos dar esse presente maravilhoso chamado vida. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa mais estar morto na sua emoção. As suas emoções não precisam ficar mortas nos seus pecados. A sua intelectualidade não precisa ficar morta nos seus pecados. A sua espiritualidade não precisa ficar morta nos seus pecados, porque Jesus veio para ressuscitar o seu espírito, para as suas emoções, para ressuscitar a sua intelectualidade, os seus sonhos. Jesus veio e nos de graça. Absolutamente de graça. E nós podemos comprovar isso em João 10:10, na parte B do versículo que diz: eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Abundância emocional. Abundância emocional. Viver rindo para as paredes. Mesmo passando dificuldade, você vai estar com um sorriso no rosto, porque eu sei que o meu Redentor vive. Vai estar com um sorriso no rosto, porque a tua graça me basta. Vai estar com um sorriso no rosto, porque eu aprendi a ter fartura e a ter escassez. Mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Olha que maravilha, gente. Olha que coisa fantástica. Essa vida você só encontra em Jesus. Ele veio para nos dar uma vida abundante. Uma vida de ressurreição, claro. Ressurreição dos mortos. Quando ele voltar, seremos ressurretos. Mas aqui, enquanto estamos neste mundo, podemos desfrutar de uma vida abundante. Uma vida onde o justo não mendiga o pão. Uma vida onde você pode, sim, ter um casamento abençoado no Senhor. Uma vida onde você pode, sim, ter o seu relacionamento restaurado com seus filhos, com seus pais, no Senhor. Uma vida, sim, onde você pode ter um recomeço no seu casamento. Onde o marido ou a esposa declara que não há amor, é porque não há Deus, porque Deus é o amor. Coloque o Senhor no seu casamento e você vai ver a diferença que vai fazer. Coloque o Senhor no relacionamento com seus filhos e você vai ver a diferença que isso vai fazer. Coloque o Senhor acima de tudo e de todos na sua vida e você vai ver o quão abundante vida você pode ter no Senhor. Sabe por quê? Conforme diz o verso 22, nele nós somos vivificados. Eu gosto dessa palavrinha, ser vivificado, porque me traz uma ideia de continuidade. Me traz uma ideia de que hoje eu estou vivo, amanhã também, e depois, porque o Senhor renova em mim todos os dias a sua graça e o seu amor. Ele renova. Somos restaurados em Cristo Jesus todos os dias. Somos restaurados pela graça do Senhor. Se você está depressivo, se você está ansioso, se você está, se você estiver passando por qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema, coloque-nos nas mãos do Senhor. Leve o seu jugo pesado na cruz de Cristo e pegue o jugo suave de Jesus. Coloque nos ombros dele toda essa carga emocional que você está vivendo. Essa semana eu recebi uma notícia boa do meu trabalho, né? E aí eu conversando com a pessoa que me deu a notícia lá do meu trabalho, né? Aí eu compartilhando com ela, falando, né? Poxa, isso é bom ouvir esse tipo de coisa, porque querendo ou não, te dá uma segurança maior no trabalho, né? E aí conversando com ela, eu falei para ela, olha, a nossa segurança é o Senhor. No início dessa pandemia, que quando eu comecei a fazer home office, eu estava muito angustiado. Estava muito preocupado de ser dispensado. Até que um dia, eu conversando com a minha esposa, eu falei, olha, não tem motivo para estar desse jeito. Porque afinal de contas, foi o Senhor que me deu. Então se eu tiver que sair, é Ele que vai me tirar de lá. É Ele que vai tirar, não é os homens. É a vontade dele. As minhas mãos estão nele. Eu tenho vivido debaixo da dependência do Senhor até hoje. Quem conhece a nossa história, a história do nosso casamento, sabe muito bem que é depender do Senhor, não tem outra explicação. É graça do Senhor. Então, se você está vivendo qualquer tipo de carga emocional, coloca aos pés do Senhor. Deixa Ele tomar conta. Deixa Ele cuidar. Que eu tenho certeza que Ele vai cuidar muito melhor do que eu e você. Ele vai cuidar da minha família muito melhor do que eu. Vai cuidar da sua família muito melhor do que você. Vai cuidar do seu emprego muito melhor do que você. Coloque diante dele. Coloque essa angústia, coloque essa ansiedade diante do Senhor. Porque essa angústia, essa ansiedade, nós herdamos em Adão. Porque isso nos leva à morte. Isso nos leva até essa morte emocional. Mas o Senhor nos vivifica. O Senhor nos restaura. Ele nos restaura gradativamente todos os dias, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então coloque essa angústia nas mãos dele. Coloque essa carga emocional nos pés da cruz. E experimente essa abundância
que a vida de Cristo nos oferece. Porque nós somos restaurados, pois nascemos de novo. Nascemos de novo. Depende de você. Não depende de mim. Experimentar essa restauração em Cristo depende de você, não depende de mim. Sabe por que depende de você? Porque João 1,12 nos diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que crerem em seu nome. É uma escolha pessoal. É você que tem que tomar essa atitude. É você que tem que tomar essa escolha. É você que tem que fazer isso. Não sou eu, não posso fazer por você. Eu posso orar por você. Posso orar para que o Senhor possa te fortalecer. Mas a decisão só cabe a você. Efésios 2,8 nos ensina que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é um presente de Deus. O presente, como eu disse, Jesus já está de mãos estendidas. Com um presente aqui, ó, pronto para te entregar. O que você vai fazer? A decisão de pegar ou não esse presente é só sua. Jesus declara: trazei o seu jugo que é pesado para mim, tomai o meu que é leve. Ele fala: olha, é você que tem que levar. É você que tem que fazer isso. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós abrimos mão desse controle, quando nós recebemos esse presente, essa vida abundante que o Senhor tem para nós, quando nós nos livramos dessa carga emocional e deixamos na cruz de Cristo, quando nós aceitamos esse presente precioso do Senhor, lembre-se, a morte nós herdamos, a vida nós ganhamos. A morte nós herdamos, a vida nós ganhamos do Senhor. Quando você recebe esse presente, sabe o que acontece? Acontece o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, que diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém recebe a Cristo, se alguém recebe esse presente de Cristo, se alguém abre mão do controle em Cristo, se alguém coloca essas cargas emocionais na presença de Cristo, se alguém tem a vida abundante que Cristo oferece, nova criatura é. Lembra que nós herdamos, temos no nosso DNA esse pecado, temos no nosso DNA esse desejo pelo pecado, quando nós recebemos a Cristo. Quando nós temos esse presente precioso que é Cristo. Agora, o que corre no meu DNA é a vida de Cristo, porque eu estou ligado à videira verdadeira, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E quando eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eis que as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos em novidade de vida, porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Porque aquele que nasceu da carne, aquele que nasceu com a condenação da carne, aquele que nasceu com um DNA pecador, ele é feito nova criatura, porque nós nascemos do Espírito. E nascendo do Espírito, nós temos agora em nós o sangue de Cristo que corre nas minhas veias, que me dá uma vida abundante, que me dá uma vida nova, que me dá novidade de vida, que me dá uma espiritualidade nova, que me dá emoções novas, que restaura relacionamentos, restaura família, restaura casamento, restaura filhos, quando nós estamos em Cristo Jesus. Portanto, amados irmãos, eu e você herdamos uma morte pelo pecado de Adão, mas nós ganhamos um presente maravilhoso, que é a vida abundante em Cristo Jesus. Mas só usufrui desse presente maravilhoso aqueles que se rendem a Cristo. E o meu desafio para você nessa noite é se render a Cristo. Por mais que você tenha 50 anos de crente, 50 anos de igreja, às vezes nós ainda resistimos ao Senhor. Por mais que nós sejamos cristãos há muito tempo, às vezes nós resistimos ao Senhor. Às vezes nós tomamos o controle das mãos do Senhor. E aí quando nós tomamos o controle das mãos do Senhor, é desastre na certa.
Porque a gente não sabe administrar as coisas. A gente não sabe cuidar das coisas. E aí é desastre na certa. Portanto, nós precisamos abrir mão desse controle. Controle emocional, controle familiar, controle financeiro, controle espiritual, controle intelectual. Abra mão e deixa nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele cuidar. Porque quando Ele cuida, eis que se fazem novas todas as coisas. Renda-se ao Senhor enquanto é tempo. Abra mão desse controle enquanto é tempo. Porque os dias são maus. E nós temos visto isso. Os dias são maus. Mas graças a Deus, nós temos Cristo ao nosso lado. E conforme diz o verso 24, ele diz que ele há de destruir todo o principado, bem como toda potestade e poder. Deixe ele reinar na sua vida. E toda influência do mal será subjugada nos pés de Cristo. Toda influência do pecado será subjugada nos pés de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e eu quero te desafiar. Se você tiver algum pedido de oração, que você envie no chat, que nós estaremos orando por você. Se você quer entrar em contato comigo, se você deseja aprender mais da palavra do Senhor, entre em contato comigo que eu teria um enorme prazer de te acompanhar nessa jornada. Mas principalmente, se hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia do hoje é um presente de Deus. Hoje é um presente e Deus quer te dar outro presente, que é a salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não se rendeu ao Senhor, mas gostaria de fazer isso nessa noite, faça. Deixe o seu recadinho para que nós possamos orar por você. Deixe o seu recadinho para que eu entre em contato com você. Não precisa expor para ninguém. Se você está com vergonha de colocar no chat que quer aceitar a Jesus, manda no meu pessoal. Tem até o meu telefone. Manda no meu pessoal. Olha, pastor, eu quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu teria um enorme prazer de te acompanhar nessa jornada. Hoje é o dia da decisão. Abandone, abra mão dessa herança do pecado e receba o presente glorioso que é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem cuidado de nós. Te louvamos, ó Deus, pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz em meu lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor conquistou na cruz, ó Pai, o direito para que eu possa ter uma vida abundante no Senhor. O Senhor conquistou na cruz, ó Deus, o direito para que eu possa ter uma vida abundante no Senhor. Para que eu possa ter expectativa de dias melhores, expectativa de ter novidade de vida no Senhor, expectativa e esperança de ter restauração no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, por estes que me escutam e por aqueles que ouvirão em tempo oportuno. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar, ó Deus, derramando a Tua graça sobre eles. Que em nome de Jesus eu clamo a Ti por aqueles que ainda não receberam a Cristo. Que o Senhor possa estar convencendo, que o Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que o Senhor possa reinar na vida de cada um. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão ansiosos, por aqueles, ó Deus, que estão experimentando uma morte de relacionamentos, uma morte espiritual, uma morte emocional. Em nome de Jesus, vivifica, ó Deus. Restaura em nome de Jesus, ó Pai, os relacionamentos. Restaura em nome de Jesus, ó Pai, as emoções quebradas. Restaura em nome de Jesus, ó Deus, o amor que outrora, ó Pai, tenha sido perdido. Em nome de Jesus, ó Deus, qualquer que esteja me ouvindo, ó Pai, que possa estar passando por dificuldade no seu casamento, que o Senhor esteja restaurando em nome de Jesus. Que o coração do pai esteja convertido ao filho, do filho aos pais. Que haja unidade no seio, ó Deus, familiar. Que o coração do cônjuge, ó Deus, possa ser um no Senhor. Em nome de Jesus, que haja perdão, que haja, ó Deus, restauração, que o Teu amor reine de forma absoluta. Pai, em nome de Jesus, por aqueles que ouvirão, que a Tua graça e o Teu amor possam alcançá-los em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma noite de graça, ó Deus, debaixo da Tua proteção e uma sexta-feira abençoada. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei que chegou depois.
Tia Zuleide, Deus abençoe, tia Zuleide, saudade da senhora lá em São Paulo assistindo a gente. Tia Lourdes chegando aí também, Deus abençoe minha sogra, né? Ambrosia está assistindo, ela mandou aqui, seja bem-vindo, Deus abençoe, Ambrosina, né? O Tiago, muito bom te ver por aqui, Tiago, tem acompanhado a gente, Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais. Dinalva chegou um pouquinho depois também, Deus abençoe, Dinalva, bom ter você conosco também. Salete, a paz do Senhor, Salete, estamos orando por vocês aí, por sua família. Vanessa também está assistindo, Deus abençoe Vanessa, as crianças, o Carlos. Aparecida, lá do Goiás, essa aqui é minha mãe, Deus abençoe, mãe. Que bom que a senhora está com a gente também. Saudade da senhora, Deus abençoe papai também. Né? A Ivone, a Vanessa, Salete, né, pedindo oração pela família, restauração do seu casamento, estamos orando, Salete, em nome de Jesus, vai acontecer conforme a vontade dele. Né? Amém. Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês, obrigado pela confiança, obrigado por me assistir, por me acompanhar. Quero saudar vocês que estão assistindo aí pelas salas no Facebook de outras pessoas, que de repente eu não vejo aqui, se eu esqueci de alguém, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por estar assistindo, por acompanhar até aqui. E mais uma vez, divulgue, né? Se você não curtiu a nossa página no Facebook, compartilhe lá e curta lá, por favor, tá? Seja um agente do Senhor na divulgação do Evangelho, tá certo? E eu queria só dar alguns avisos. Neste final de semana, a Igreja Batista Boas Novas comemora 38 anos. 38 anos anunciando a esperança em Cristo Jesus, anunciando as boas novas. E vai ser uma comemoração que vai acontecer amanhã, sexta-feira, né? Sexta, sábado, domingo e segunda. Os cultos vão acontecer amanhã às 20 horas, sábado, domingo e segunda, sempre às 19 horas. Você é nosso convidado para estar assistindo conosco, lá vai ser transmitido pelo YouTube, tá certo? Quinta-feira, continua aqui nesse mesmo canal, estudando o livro de Coríntios, e no domingo também, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar e te guardar nesse restante de final de semana, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.